Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, para dar continuidade às comemorações da nossa semana de aniversário da casa, nós contamos com a presença de uma ex-presidente, uma trabalhadora valorosa, Karina, que fará a sua exposição no tema proposto, que é o Jesus de Nazaré em sua vida, em nossa vida. A gente convida a todos para o fechamento da semana de encerramento, que vai ser amanhã. Hoje, então, agradeço, em nome da diretoria executiva, junto com a secretária Regina aqui, a disposição e a presença da Karina, que é e sempre foi um modelo para a gente aqui, como trabalhadora dessa casa. Então, passamos a palavra para essa nossa trabalhadora valorosa. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos fechar os nossos olhos, buscando a sintonia com a espiritualidade maior, em prece, rogando aos benfeitores amigos que aqui se encontram, preparando este ambiente para nos acolher e nos receber, para que nos distribuam fluidos de luz, de paz, de harmonia, de conforto espiritual, que nós todos viemos aqui em busca. Pedimos à espiritualidade que nós possamos ter um bom esclarecimento na noite de hoje, e que os benfeitores amigos possam sempre nos amparar e nos proteger em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus seja o nosso mestre, o nosso guia, e o Evangelho seja sempre a nossa bússola, o nosso código de conduta moral. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, a palestra tem como tema Jesus de Nazaré na minha vida. Eu tive a liberdade de trocar a palavra dedicação pela palavra conforto. Por que eu fiz essa troca? Porque no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, tem um texto chamado Conforto. E é o que todos nós viemos buscar quando a gente chega na casa espírita. De alguma forma, muitas vezes a gente tem várias problemáticas de natureza moral, de todas as naturezas físicas, e a gente vem buscar o conforto na casa espírita. E quando eu tinha 20 anos, já faz 37 anos, eu adentrei aqui na casa espírita jovem para buscar conhecimento. E aqui eu participei há muitos anos, de vários grupos de estudos, na palestra, enfim, e aqui a gente encontra o consolo. Então, todos os momentos da nossa vida, a doutrina espírita tem as respostas que a gente busca. E muitas das respostas dos nossos questionamentos não são aquelas que a gente quer ouvir, mas aquela que é importante para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Então, a casa espírita é um hospital, uma escola, é um templo que vem nos abrigar. Muito mais do que as paredes materiais que os nossos olhos enxergam, há toda uma ambientação que a espiritualidade prepara para nos acolher. E aqui, quando nós nos tornamos receptivos, nós encontramos aquilo que a gente vem em busca. Mas é preciso que nós façamos o movimento para termos a resposta das nossas indagações. Então, porque não adianta a gente só esperar o consolo, o conforto, se a gente não fizer a nossa parte. Então, é preciso que muitas vezes a gente largue o nosso conforto material em casa
muitas vezes no frio, no calor, na chuva, para que a gente venha servir. Que o propósito de nós estarmos aqui num trabalho é servir. Servir a causa do Cristo, porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Ele vem resgatar o cristianismo primitivo, vem trazer Jesus para dentro de nós. Porque Jesus está próximo de nós é que nos afastamos dele. Porque somos negligentes, preguiçosos, inconstantes, indisciplinados. E nós temos que ouvir as verdades, porque muitas vezes a gente quer floreios, quer que nos elogiem, mas nós estamos aqui para trabalharmos. E isso que faz a diferença na nossa vida. Quantos momentos tristes que nós passamos na nossa vida, de provações, de dificuldades, de expiações, de doenças físicas, de doenças na família, e nós estamos aqui. Por quê? Porque a causa é muito maior do que a gente possa imaginar. E nós somos servos humildes. Por quê? Porque a nossa vida material é muito curtinha perto da nossa vida espiritual. Então, nós estamos aqui para aprendermos a valorizarmos o dom que Deus nos dá, que é a vida. Nós temos que sermos alegres de estarmos aqui, desta oportunidade que nós temos, que é uma bênção de nós estarmos aqui. Nós temos que ser felizes e gratos por essa oportunidade de estarmos aqui. E quantos de nós se dispõem a servir ao Cristo? Quantos de nós se dispõem a deixar o conforto material para servirmos, para agradecermos por tudo aquilo que nós temos? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, não é algo que o ser humano criou. São os espíritos desencarnados que vêm nos ensinar a respeito de Deus, um Pai soberanamente justo e bom e que quer o nosso bem. A respeito de que a nossa vida continua. A morte é o retorno do nosso espírito para a nossa verdadeira pátria, porque aqui nós somos transitórios. O Espiritismo nos ensina que nós podemos nos comunicar com os nossos irmãos desencarnados, através do princípio da comunicabilidade dos espíritos. Nos ensina que há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus nos ensinou. Então nós achamos que há só uma morada no mundo espiritual. Não, há muitas moradas. Então ele é um consolo, ele nos ensina o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então a casa espírita é esse ambiente de estudo, de educação de almas, porque muitas vezes nós queremos a cura do corpo físico, mas o grande objetivo nosso aqui na Terra é curar a nossa alma. Essa alma tão distante de Deus, tão distante dos valores espirituais. E a gente tem que buscar se aproximar do Cristo, como Ele vem para nós, nos chamando, nos convidando a servir. E que bom quando a gente aceita o convite. Muitos de nós chegam à casa espírita pela dor. É a porta de entrada para que a gente chegue aqui. Porque muitas vezes na saúde, na alegria, a gente esquece de orar, esquece de agradecer, esquece da espiritualidade. Quando a gente sofre qualquer tipo de impedimento, é um momento de que nós temos que refletir. E aí alguém diz para nós: por que você não vai na casa espírita? Por que você não vai lá ouvir uma palestra? Por que você não vai lá receber um passe? É Jesus que nos chama. É o convite de Jesus para nós.
E muitas vezes essa porta de entrada ou de retorno é a dor. Então, todos nós somos convidados, não necessariamente a uma casa espírita, porque todas as religiões que conduzem a Deus são dignas do nosso respeito. É que aqui na casa espírita a gente tem o consolo de que nós continuamos vivos depois da morte, que a vida continua após a vida. E de que cada um de nós tem aquilo de que merece. Seja o corpo físico, a família, porque merece, porque nos traz aprendizado. E que Deus não é um pai injusto e cruel que quer o nosso mal. Muito antes, pelo contrário. Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Mas todo pai que quer o bem do seu filho, ele diz não. Ele não permite tudo o que o filho quer, porque ele sabe que a permissividade faz mal. Então, todos nós estamos submetidos às leis divinas, que são imutáveis. Porque as leis que regulamentam a nossa vida aqui na Terra, elas são mutáveis, à medida em que nós evoluímos. E tudo isso a gente vem aprender aqui na Casa Espírita, nos grupos de estudo, nas palestras públicas, no atendimento fraterno, quando a gente vem aqui conversar com alguém, porque a gente precisa que alguém nos escute, que faça a escuta das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Porque a nossa alma adoece e o corpo reflete as dores da alma. E nós estamos vivendo momentos muito difíceis, porque o mundo clama por espiritualidade. E cada um de nós tem que buscar esta espiritualidade. Não existe uma receita para isso. Cada um de nós tem que olhar para dentro de si, se reconhecer as suas imperfeições, as suas mazelas, as suas dificuldades e se propor a mudança. Tudo isso a gente vê e estuda na doutrina espírita, por isso que ela nos traz tanto consolo e conforto. Mas nós precisamos fazer este movimento de querer receber o consolo e o conforto. E lá Jesus nos diz que se alguém me serve, siga-me. Se alguém se dispõe a servir o Cristo, que o siga nos seus ensinos, procurando ser melhor, porque nós somos imperfeitos, sim. Nós temos momentos em que a gente fraqueja, em que o orgulho e o egoísmo falam mais alto dentro dos nossos corações. Mas se nós nos propusermos a seguir o Cristo, nós vamos fazer tudo o que é possível para vencer as nossas más inclinações. Jesus é o nosso modelo e guia. Muitas vezes nós buscamos ídolos de carne e osso, que são imperfeitos. O nosso modelo e guia está lá no Livro dos Espíritos, é Jesus. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de admitir isso. Por quê? Por que nós temos vergonha de dizer que Jesus é o nosso ídolo? Por que nós temos vergonha de assumir a nossa fé perante os outros? É disso que o mundo precisa, de mais espiritualidade, de servir mais ao Cristo, de largarmos as coisas materiais que são efêmeras. São importantes na nossa vida? Claro que são. O trabalho é uma bênção. Todas as formas de trabalho são bênçãos.
Mas o trabalho mais importante que a gente tem a desenvolver é o trabalho de autoeducação moral. Porque não adianta nós esperarmos do outro aquilo que a gente ainda não consegue realizar. Não adianta a gente achar que o outro vai ser como nós. Porque ainda nós não somos modelos a sermos seguidos. E o Evangelho, é no Evangelho que nós temos o nosso código de conduta moral. E o Espiritismo traz esse Evangelho para junto de nós. É lá no Evangelho que Jesus nos coloca como agirmos diante da circunstância, diante das adversidades, diante das experiências que a vida nos coloca. Está tudo ali. E que dificuldade nós temos tanto de vermos isso. Qual é a dificuldade que nós tanto temos? Porque nós ainda estamos atrelados aos prazeres que a carne oferece. Porque nós ainda buscamos a nossa felicidade nas coisas materiais, que são passageiras. Porque o que realmente fica é todo o empenho que a gente tem, toda a disponibilidade que a gente tem para servir. Então, essa dificuldade que nós temos não é só minha, é de todos nós. E cada um tem que dar conta de si. Como a gente gostaria de chegar na casa espírita, fazer um atendimento fraterno, ouvirmos uma palestra e sairmos daqui felizes da vida e curados. Só que as coisas não funcionam assim. Porque eu vou ter que seguir aquele norte, aquela diretriz, e buscar olhar para dentro de mim e ver o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor. Para fazer diferença neste mundo. Para não ser mais um. Porque um dia nós teremos que voltar. E quando nós voltarmos para casa, que bagagem nós estaremos levando? Os bens materiais? Logicamente que não. Porque em nenhum funeral a gente viu um carro de mudança, né? A gente não vê. Porque o que a gente leva são os valores adquiridos no nosso coração, nas nossas atitudes. O resto fica tudo aqui. Tudo, absolutamente tudo. E é este consolo que Jesus vem nos trazer. Quando ele nos diz, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui, da matéria, da riqueza, do ouro, do poder. Tudo é efêmero. O poder e a autoridade nos são colocados como provas para que a gente possa dar testemunho. E quanto nós falimos quando temos autoridade, como temos o poder nas mãos. Haja vista que quando a gente quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, temos poder a ela. Então, o que nós estamos fazendo das nossas vidas? São questionamentos que a gente tem que nos fazer. Porque tudo passa muito rápido, muito rápido. E no texto Conforto, Emmanuel nos coloca: frequentemente as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por conforto. Todo mundo vem em busca de alguma coisa aqui, não é verdade? Porque a palestra nos esclarece, porque a gente sai mais aliviado, porque a gente gosta de receber o passe, porque isso faz bem para a nossa alma. Então, todos nós que estamos aqui viemos em busca deste conforto espiritual. É o conforto da alma. Por isso que nós estamos num hospital de almas. É diferente do hospital quando nós estamos doentes fisicamente.
quando nós vamos buscar um médico para que eles nos dê um tratamento para a nossa enfermidade. Aliás, quando nos é prescrito o tratamento, quem é que tem que tomar a medicação? É o outro? Ou somos nós? Não temos que ter a disciplina para tomar a medicação naquele horário correto? Não temos que ter disciplina para fazer o tratamento certinho? E muitos de nós tomam 2 dias e dizem assim, eu estou tão bem, eu vou parar esse tratamento. Né? Por quê? Porque nós somos indisciplinados. Se nós não temos disciplina para um tratamento físico, que dirá disciplina para o tratamento espiritual? Porque no nosso mundo material os prazeres são muito melhores, né? A gente fica horas na frente do celular. Já vimos? A gente fica 2, 3 horas na frente do celular e esquecemos o livro. A bênção de lermos o livro, ou de termos diálogos. Hoje, na nossa família, nas reuniões, é o celular. É o celular, é o celular, é o celular, é o celular. Nós não estamos doentes? Será que nós não temos que rever isso? Crianças pequenas, a gente vê com os aparelhos eletrônicos. 2 aninhos, 1 aninho. Porque daí não incomoda. É ruim de ouvir isso, mas é verdade. Ele não atrapalha. Porque ele se distrai com aquela tela, com o colorido. A gente não precisa dar atenção. Porque ela está dando a atenção que nós deveríamos dar. Estamos numa sociedade doente. É bom a tecnologia? Lógico que é bom. Quem vai negar que a tecnologia é ótima? Nós podemos nos comunicar com familiares do outro lado do mundo, que estão do outro lado do mundo em segundos. Claro que é bom. Mas tudo tem que ter um limite. Chega um momento que quando a gente exagera, vira patológico. E a nossa alma adoece. Porque a gente não vai conseguir um tempo ter satisfação para aquilo que realmente não dá satisfação para nós, porque são as coisas que passam, as coisas efêmeras. Emmanuel nos diz que, de fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Quem nos prometeu esse Consolador? Foi Jesus. Por que ele nos prometeu esse Consolador? Porque ele não podia dizer tudo naquela época. Uma que nós não teríamos entendimento. Se nós já crucificamos o Cristo naquela época, dizendo o que ele disse, imagina se ele tivesse dito tudo. Então ele falou aquilo que nós precisávamos ouvir e aprender naquele momento. Mas nos disse, calma, que em momento oportuno enviarei um Consolador para dizer aquilo que eu não pude dizer nessa época. E o Espiritismo vem trazer este consolo prometido pelo Cristo, elencado anteriormente, mostrando Deus um Pai de infinita justiça e bondade, que a vida continua, a reencarnação, a justiça da reencarnação. Não é? Nós somos velhos, muito velhos. Nós temos uma história pregressa. Uma história de erros e uma história de acertos também, por que não? Mas ainda somos muito imperfeitos e estamos aqui mais uma vez, assumindo mais uma personalidade, para que nós possamos realinhar os nossos sentimentos e aprender com aqueles que estão ao nosso entorno, porque ninguém entra na nossa vida sem um objetivo. Ninguém. Então nós precisamos, através da convivência, aprendermos a lidarmos com as nossas diferenças. Emmanuel também nos fala que, no entanto, não é a Karina que está dizendo, é Emmanuel que está nos falando.
é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Então não adianta a gente vir aqui buscar conforto, consolo, esclarecimento, se nós não fizermos o movimento de nos ajudarmos. Porque quem tem que tomar o remédio, amargo ou não, é o doente. É o doente. Porque a gente não toma o remédio pelo outro. A gente não faz o tratamento pelo outro. É ele que tem que fazer o tratamento. É ele que tem que ser disciplinado para buscar a cura. E muitas vezes a cura não é do corpo. A cura é da alma. A doutrina espírita traz conforto para nós, muito conforto. Há 3 anos atrás, o meu filho voltava à espiritualidade, depois de lutar 2 anos e meio com um câncer extremamente agressivo. Como que uma mãe e uma família vai buscar conforto e esclarecimento que não seja nessa doutrina abençoada, que nos ensina que a vida continua e nos faz seguirmos adiante com a certeza de que aqui nós somos transitórios. É aqui que a gente busca o conforto e o esclarecimento. Quando a gente tem que dizer adeus àqueles que nós amamos, ou quando a gente tem que dizer, melhor falando, até logo. Então a doutrina espírita nos traz isso, que nenhuma outra doutrina nos trará. Mas a gente tem que ter este movimento de não ter o desespero e de ter a certeza de que ele estará muito melhor do que aqui. Esse é o consolo que a doutrina espírita nos traz. Quando a gente tem um diagnóstico de uma doença física, de um tumor, quando aconteceu em 2009 comigo, a doutrina espírita me deu o conforto e o consolo para seguir adiante, para não desistir. É isso que nós viemos buscar aqui, esse conforto e esse esclarecimento. Muitas vezes a gente enxerga a pessoa e acha que ela não tem dor nenhuma, ela não sofre nenhum padecimento. Sofre sim, mas o sofrer é diferente para cada um de nós. Porque quando nós temos certeza, a fé pujante dentro de nós, não há nada que nos derrube. E quando a gente ora, todos os dias, eu já relatei aqui, nesta palestra, nessa tribuna, que depois que o meu filho voltou para a espiritualidade, eu acordo todos os dias, às 4:45 da manhã, para orar. Todos os dias. Porque a prece nos traz esse conforto, a prece nos traz esse consolo, porque a espiritualidade nos ajuda nesses momentos tão difíceis que nós passamos. E nós estamos aqui para darmos o testemunho de que servir é muito bom. De que nos dedicarmos à causa do Cristo é transformadora nas nossas vidas. E é por isso que nós não desistimos. Porque no momento em que nós oramos, nós nos colocamos numa atitude de humildade, pedindo para que Deus nos conforte nas nossas dores. E o consolo é quando o ente querido tem a possibilidade de nos dar uma mensagem e dizer: eu estou bem. Porque a doutrina espírita nos traz isso. Então todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos impedimentos, mas nós estamos aqui para lutar, para nos dedicarmos à causa do Cristo.
Então, todos nós que adentramos por aquela porta, por algum motivo ou outro, não desistamos da luta. Sejamos fortes e firmes, porque o conforto, ele sempre vem nas nossas vidas. Nós sempre temos que ter a esperança de que dias melhores virão. E que o sorriso, a alegria de viver, ela tem que ser uma constante na nossa vida. Porque o desespero e a dor, eles nunca resolveram problema algum na nossa vida. E Emmanuel nos coloca no texto que muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como receber esse amparo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros do caminho? Se eu abandono a luta, eu preciso lutar, eu preciso me manter firme, mesmo com os pés sangrando da caminhada. Eu preciso ter a certeza de que tudo passa. Tudo passa. As alegrias passam, as dores também passam. Porque nada é para sempre na nossa vida. Conforto espiritual não é como alimento do pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se acha feito um reduto fechado para as sombras. Nós é que temos que nos abrir à verdade. E ouvirmos a verdade, às vezes, é por hora muito duro. Ouvirmos as respostas de Deus quando nós esperamos algo diferente, às vezes é duro. Mas é importante para nós, porque nos faz crescer, nos faz evoluir, nos torna mais fortes. As adversidades nos tornam mais fortes. E a gente tem que agradecer, eu sou grata, há 37 anos que essa casa me acolhe. 37 anos. Aos 21 anos de idade, eu subi na tribuna para fazer a minha primeira palestra. Uma jovem de 21 anos de idade. E nós temos que seguir na caminhada, mesmo diante dos percalços que a vida nos coloca. E isso é para todos nós. E sejamos otimistas, mesmo diante das adversidades. E sejamos disciplinados. Quando Chico Xavier perguntou a Emmanuel o que ele precisava para seguir na tarefa que estava sendo proposta de divulgação da doutrina espírita através da mediunidade, Emmanuel diz a Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. Sem disciplina, sem disciplinar as nossas emoções, que são reações a determinadas circunstâncias, nós não chegaremos a lugar nenhum. Disciplina, confiança em fé, a certeza de que nós não estamos sós. Nenhum de nós. Nós sempre temos a ajuda. Só que muitas vezes nós fechamos as portas a essa ajuda. E para nós concluirmos, Emmanuel nos coloca: os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Que nós sigamos em muita paz. Vamos fazer o passe agora?
Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, para que nós possamos receber esses fluidos curadores, restauradores, que sobre nós se derramam neste momento. Agradecer à espiritualidade por essa casa que está de aniversário no dia 20, que nos abriga, que nos acolhe, que é uma escola. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado. Muito obrigada, espiritualidade, por estarem aqui nos ofertando tanto conhecimento, esclarecimento e conforto espiritual. E que nós possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades, em muita paz. E que assim seja.